Salvação pela graça. O apóstolo Paulo, ele trata neste capítulo 7, exatamente sobre a necessidade de fazermos a obra do Senhor, porque fomos salvos pela graça. A lei serviu de orientação no Velho Testamento, mas a lei era insuficiente para salvar alguém. O cumprimento de regras religiosas continua sendo insuficiente. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala a partir do verso 7, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. O que diremos então? A lei não presta? É isso que ele está dizendo. As regras que Moisés deixou não são importantes, e ele mesmo responde. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo está dizendo, a lei é boa, porém, se não existisse lei, eu nem saberia o que é pecado. Faria as coisas erradas e não saberia que estava errado. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, pela lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha como Satanás é. Paulo está dizendo isto. Satanás é tão terrível que ele, sabedor do que não deve ser feito, me levou a fazer. E de fato, se você for ao livro de Gênesis, desde o princípio, como é que Satanás inicia aquela conversa com a mulher? Como foi que Deus disse? Não comerás? Não. Pode comer. Pode comer. Paulo está dizendo assim, o pecado, porque o que nós chamamos de pecado é o estado mal da alma, a alma má, a alma que pratica o que é mal. E o mal, essa palavra mal, vem de maligno. Quem é o maligno? Satanás. Então, o pecado é o mal da alma, é o que nós cometemos de errado. Satanás se aproveita até do que a Bíblia diz para não fazer, para dizer para você, pode fazer. Pastor, mas o que é que tem fazer isso? O que é que tem fazer aquilo outro? É assim que Satanás age. Ele coloca na tua mente que pecar, seja o pecado de que ordem for, é uma coisa normal. Por isso nós vivemos no mundo de hoje esta malignidade. O que é que tem um homem viver com outro, uma mulher viver com outra? O que é que tem estar na igreja, a juventude sair e ir para o motel? O que é que tem eu tomar a minha birita? O que é que tem? Você sabe que está escrito que não pode. Mas o diabo, então, ele usa ocasionalmente o regulamento, como Paulo está dizendo, para te induzir para o erro. No final do verso 8, ele diz, pois, sem a lei, o pecado está morto. Se não houvesse nenhuma regulamentação sobre o que pode fazer, o que não pode, nem haveria pecado. Antes, eu vivia sem lei,
quando ele diz eu ou nós, ele está se referindo à raça humana, e em particular o povo judeu. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu tive que morrer. É por isso que quem crê em Jesus tem que morrer para si mesmo, tem que morrer para as suas paixões. Porque se você continuar vivo para o pecado, é sinal que você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque esse encontro com Jesus vai implicar numa morte para os nossos desejos. Verso 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. O próprio mandamento destinado a fazer com que você tivesse uma vida na presença de Deus, mas o ser humano por si só, ele é incapaz de ter essa vida na presença de Deus. Então Paulo está dizendo, não adianta a raça humana querer cumprir mandamentos, porque o mandamento principal já foi dado, o salário do pecado é a morte. Então, para você não morrer quanto à tua vida eterna, você precisa morrer para si mesmo, a fim de viver para Cristo. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, pelas regras da lei, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Esse enganou-me, me matou. Ele está falando a raça humana. O mandamento, as regras da lei foram insuficientes para que o ser humano alcançasse a salvação da sua alma. Foi preciso, então, uma nova aliança através de Jesus, como ele vai dizer mais à frente. De fato, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que Deus ministrou não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Mas o diabo que se aproveitou disso para induzir as pessoas ao erro. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu sei que é um texto de difícil compreensão, mas em síntese o que Paulo está dizendo é: o que Deus deixou como mandamento não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas infelizmente o diabo levou o ser humano a transgredir os ensinamentos. E os ensinamentos que eram para a vida se tornaram em instrumento de morte por causa do pecado. Sabemos que a lei é espiritual, verso 14. Eu, contudo, não sou. Volto a dizer, ele não está falando sobre ele próprio. Porque não tem sentido aplicar isto à vida pessoal de Paulo, que era um homem espiritual. Mas ele está falando do homem que cumpre as regras, mas continua sendo um homem, uma mulher sem Deus. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O ser humano que não tem Jesus na sua vida está debaixo da escravidão do pecado. E continuando, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. Ele está fazendo uma referência às pessoas de uma forma geral. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, quantas coisas erradas que você faz e que você não gostaria de fazer. Mas não adianta você só saber que não deve fazer.
porque você não tem força para vencer o pecado. É por esta razão que você precisa de Jesus na tua vida. Só Jesus foi capaz de cumprir a lei, não transgredir, vencer a Satanás e vencer a morte e dar a você a certeza de uma vida eterna. É por isto, louvado seja o nome do Senhor. É por isto que regras não podem fazer nada por você. Boas obras não podem fazer nada por você. Somente o sangue de Jesus Cristo é que pode te purificar de todo o pecado, e o Espírito Santo de Deus, que está na vida de todo aquele que crê em Jesus, é que pode dar a você força para vencer todo o projeto satânico, só pelo Espírito Santo. Por você mesmo você não tem condição. Volta ao verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, mas eu não consigo cumpri-la. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A pessoa que não tem Jesus na sua vida, não tem força para vencer o pecado. O mal está dentro do ser humano. Como seres humanos, nós somos capazes de cometer as piores atrocidades. Só tem um detalhe. E esse detalhe é que faz toda a diferença na tua vida. É que você tem Jesus no teu coração. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em você. Se você entregou a tua vida a Jesus, você não é um religioso, uma religiosa, mas você é nova criatura, porque Cristo vive em você. A diferença está aí. O ser humano sem Deus, ele vai praticar os males, que às vezes são inimagináveis. Como um jovem bom, uma jovem boa, é capaz de tirar a vida do próprio pai, da própria mãe? Como uma pessoa é capaz de tirar a vida do próprio filho? Paulo está explicando isto. O mal que está em nós, o pecado que habita em mim, neste caso, verso 17, não sou mais eu quem o faz, o ser humano sem Deus, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. É uma confirmação que Paulo está fazendo a respeito da realidade de todo ser humano. Nada de bom habita no ser humano, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, por si só, é incapaz. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Quantas mães desesperadas por causa dos filhos nas drogas, na promiscuidade. E às vezes aquela pessoa quer deixar o mau caminho, mas não consegue. Mas a hora que experimentar Jesus, vai experimentar também uma mudança radical de vida. Sozinho você não pode nada. É por isso que muitos crentes se tornam carnais quando eles não se envolvem com Jesus. Quando eles permitem que o Espírito Santo seja extinguido. Paulo diz: não extingais o Espírito Santo que habita em vocês.
Como pastor, quando você se torna um mero religioso, uma mera religiosa, você não tem comunhão com Deus. E se não tem comunhão com Deus, você não tem vida. E às vezes a vida cristã se torna um peso para muita gente. Mas quando você vive uma vida em comunhão com Deus, o Espírito Santo está agindo em você, você tem alegria de fazer a obra do Senhor Jesus. Ele diz isso em João no capítulo 15. Pois o que quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E o verso 20 diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É o pecado que domina a vida da pessoa, a pessoa não tem mais querer. A prostituta vai para o seu ponto de prostituição, não é porque ela quer ir, ela não mais tem vontade própria, ela é incitada pelo pecado. O alcoólatra não tem mais vontade própria, ele é levado ao alcoolismo por causa do pecado. O criminoso da mesma forma, e em outras palavras, tais pessoas estão sob o controle de Satanás. E não tem mais vontade própria. Não fazem mais o que querem, mesmo sabendo que devem fazer o bem, mas não conseguem fazer. Encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Há em você uma dicotomia, o bem e o mal. Te incitando. Mas se tua vida está nas mãos de Deus, você vai fazer o bem. Encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Eu tenho consciência do que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo. Porque há uma outra lei. Há uma outra lei que nós não conhecemos. É a lei do mundo sobrenatural que atua sobre você. E aí vem os governantes que não conhecem a Deus. Quando se quer tirar aquelas pessoas que estão como trapos humanos na Cracolândia, as autoridades vêm para dizer, não, eles têm que ter vontade própria. Porque não conhece a palavra, eles não têm vontade própria, eles estão aprisionados pelo pecado. Não estão mais fazendo o que querem. Estão fazendo segundo o mal que está dentro deles. É sobre isso que Paulo está dizendo. Se você não for liberto por Jesus, liberta por Jesus, você não consegue fazer o bem que você deseja. Porque o mal te aprisiona, te escraviza e faz com que uma pessoa aparentemente boa pratique verdadeiras atrocidades. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Muitas pessoas, por ignorarem os ensinamentos da palavra de Deus, brincam com o pecado. E quando se assustam, estão tão envolvidos que não conseguem mais deixar. Pessoas que às vezes vêm à igreja, mas não tem mais força para recomeçar.
Precisam sim de uma verdadeira libertação, como Jesus disse àqueles judeus que eram religiosos: se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Mas vocês precisam conhecer a verdade, porque vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Só Jesus pode libertar aquele ou aquela que esteja aprisionado por Satanás. E Paulo chega a uma conclusão tremenda. Depois de fazer esta abordagem, verso 23, quando ele diz: vejo outra lei atuando nos meus membros, o meu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo, e volta a dizer, ele não está se referindo a ele próprio, ao homem sem Deus. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, porque a transformação tem que começar na tua mente, conforme Paulo escreve aqui em Romanos, no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas ele vê uma guerra contra a lei da mente. Deus colocou na nossa mente leis. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que deve e o que não deve fazer, mas o ser humano faz o que não deve por causa dessa guerra. E ele não consegue vencer essa batalha por si só. E aí a conclusão que ele chega: eu estou aprisionado. Lei do pensamento, pela lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu sou. Miserável é o homem sem Deus. Miserável é a mulher sem Deus. Escravos de todo mal. Miserável homem eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Porque há dois tipos de morte. A morte daqueles que entregaram a vida a Jesus. Mas aqueles que não entregaram a vida a Jesus também estão mortos. Mas mortos para Deus. Mortos para o mal. Mortos para a perdição eterna. Quem nos libertará do corpo sujeito a esta morte? E ele dá a resposta. Quem é que pode te libertar? E a boa notícia que Paulo tem para você está no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: se não fosse Jesus Cristo, eu estaria perdido. Irremediavelmente perdidos estaríamos todos nós. Mas Jesus Cristo pode me libertar desse corpo aprisionado pelo pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A minha mente conhece a lei de Deus. Os judeus conheciam a lei de Deus. As pessoas em geral podem conhecer os ensinamentos da Bíblia, mas conhecer não é suficiente. Continuam aprisionados por Satanás. Só pela graça de Deus que Jesus Cristo foi enviado para vencer Satanás, vencer o pecado, vencer a morte, e pelo poder do sacrifício de Jesus naquela cruz, ele deu graça a todos nós, ele deu graça a você, e você hoje pode dizer que você tem vencido a Satanás, tem vencido o pecado e vencerá a morte, porque Jesus Cristo já venceu por nós.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus porque Ele teve misericórdia de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus mandou socorro para você. Deus mandou Jesus Cristo para pagar o preço dos teus pecados, porque você não poderia pagar este preço, você não poderia cumprir os mandamentos, você não pode vencer Satanás somente pelo sangue do Cordeiro.